Na aula de hoje, vamos estudar a tabela verdade, seus conceitos fundamentais e como criá-la a partir do zero. Mas afinal, o que é a tabela verdade? Nada mais é do que uma tabela que nós criamos e utilizamos para analisar todas as situações possíveis em que determinada proposição é verdadeira ou falsa. Uma observação importante: nós criamos, ou seja, não há um molde único que diga como todas as tabelas verdades devem se parecer. Nós teremos que ver quantas proposições tem para então montar a nossa tabela verdade. Segunda observação importante: a função dela é analisar todas as situações possíveis. A partir do momento que entendemos que a tabela verdade serve para analisar todas as situações possíveis, passa a fazer mais sentido, como que uma mesma coluna pode receber tanto valor verdadeiro quanto valor falso. Isso se deve ao fato de que estamos analisando situações possíveis e não necessariamente atribuindo um valor final. Mas afinal, como criamos a tabela verdade? Vamos começar pelo número de linhas da tabela. Sabemos que temos um número de proposições que estamos tentando analisar, por isso estamos criando a tabela verdade. Vamos chamar esse número de proposições de n. O número de linhas nada mais será do que 2 elevado a n. Vamos ver alguns exemplos. O dia está ensolarado, P. Aqui nós temos somente uma proposição. N é igual a 1, portanto. Segundo a nossa fórmula, basta substituir e teremos então que 2 elevado a 1 é igual a 2. Nossa tabela fica, portanto, da seguinte forma. Vale ressaltar que o número de linhas se refere somente às linhas em que preenchemos com verdadeiro ou falso. Essa linha aqui não conta na nossa fórmula. Vamos para um exemplo um pouco maior. O dia está ensolarado e os pássaros estão cantando. Aqui nós temos então que n é igual a 2. Substituindo na fórmula, temos 4. O número de linhas, portanto, da nossa tabela verdade será 4. E, finalmente, vamos para um exemplo com 3 proposições. N é igual a 3. Então, o nosso número de linhas será 8. Certo. Agora que entendemos quantas linhas cada tabela verdade deve ter a partir do número de proposições, como que preenchemos com verdadeiro ou falso? Vamos a esse exemplo. O dia está ensolarado e os pássaros estão cantando. São 2 proposições, portanto, n é igual a 2 e o número de linhas vai ser igual a 4. A primeira coisa que devemos fazer é ver se na primeira coluna o número de linhas é divisível por 2. Sim, na primeira coluna nós temos 4, que é divisível por 2. Então, vamos fazer exatamente isso. Vamos dividir o número de linhas. Na parte de cima, vamos marcar tudo com valor verdadeiro. Isso vale somente para a primeira coluna, porque nós fazemos uma coluna por vez. Então, na parte de baixo, marcamos tudo com valor falso. Agora, se formos reparar, da coluna ao lado, na parte de cima, temos 2 linhas. E, de novo, nós temos que pensar, esse valor é divisível por 2? Se for, então nós dividimos, preenchemos toda a parte de cima com V e toda a parte de baixo com F. Na seção de baixo é a mesma coisa. Também sobraram 2 linhas, portanto nós dividimos parte de cima V, parte de baixo F. Nesse exemplo, nós temos 3 proposições. Como vimos, então nosso n é igual a 3 e o nosso número de linhas será igual a 8. Temos 8 linhas aqui na primeira coluna da tabela. 8 é um número divisível por 2 sem deixar nenhuma fração, ou seja, 1 é um número divisível. Se dividirmos 1 por 2, teremos um número quebrado e não há como dividir linhas quebradas. Nós não podemos fazer isso. Então, quando eu digo ser um número divisível, por favor, um número divisível que dê um resultado inteiro. Como 8 se encaixa nessa categoria, nós iremos dividir. A parte de cima colocaremos só V e a parte de baixo colocaremos só F. Trabalhamos assim por seções porque é mais fácil.
É muito mais prático trabalhar com seções porque tem menos chance da gente se confundir na hora de ir marcando. Futuramente, conforme você pega mais experiência, talvez você já se sinta confortável de preencher uma coluna inteira de uma vez, sem precisar dividir por seção, mas é uma boa dica para quem está começando. Bom, na primeira seção aqui, nós temos 4 linhas, 4 é divisível por 2, então vamos dividir. Como sempre, a parte de cima só valores com V e a parte de baixo só F. Nós aqui dessa seção também temos 2 linhas e 2 também dá para dividir por 2. Então, nós dividimos e a parte de cima só V e a parte de baixo só F. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo agora e tentem fazer o resto da tabela. Eu vou colocar o resultado daqui a pouco. Pronto. Agora, e a parte da análise, a tabela verdade? A gente ainda não vai fazer isso agora, porque para a gente conseguir analisar, a gente tem que estudar as regras dos conectivos lógicos. No entanto, é necessário colocar essa parte mesmo sem preencher, porque a gente tem que entender que a tabela verdade é para análise. Então, como que a gente faz? O dia está ensolarado e os pássaros estão cantando. Novamente, nós não vimos conectivos lógicos, mas, a título de curiosidade, o E, uma das suas formas de representação é através desse símbolo. Então, o que a gente faz? A gente pega a tabela verdade, cria uma nova coluna e coloca essa junção, que futuramente a gente vai analisar. E para finalizar, algumas dicas. A primeira linha terá todos os valores V. A última linha terá todos os valores F. Se a sua última coluna não termina com os valores V e F revezados, então você fez alguma coisa errada. Essa dica aqui é muito importante, porque é uma forma de verificação se a gente conseguiu fazer todo o processo certinho. Sobre as duas primeiras, eu gostaria de fazer um comentário. Primeira linha somente terá todos os valores V porque nós começamos marcando V. Mas, em algumas áreas do conhecimento, a convenção é justamente o contrário, é começar com valor falso. Vamos fazer alguns comentários sobre isso, mas só mais no fim do curso. E para finalizar, os exercícios. Como sempre, eu farei um vídeo resolvendo eles, e se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, é só postar nos comentários. Caso vocês precisem dos materiais para download, eu estou disponibilizando o link na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima aula!